Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus. Vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Então fica comigo até o final. E hoje o nosso texto está seguindo a sequência no versículo 21, capítulo 2 de Lucas. A apresentação de Jesus ao templo. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando aos pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino que estavam admirados que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Então, Jesus cumpriu tudo quanto tinha que ser feito, que constava na lei também. Então, José e Maria não deixaram de fazer o que tinha que ser feito conforme a lei de Moisés, conforme tudo que havia, mesmo sabendo que o filho deles era o Salvador, era o Messias, era o Cristo, o ungido de Deus para a salvação e remissão de todo o povo de Israel e aos gentios também. Então, mesmo ele sendo Deus, ele sendo quem ele era, mesmo assim cumpriu-se tudo que tinha que ser cumprido ali de acordo com a lei, de tudo quanto tinha que ser feito, eles o faziam. Um ritual de purificação após a mulher dar à luz, o tempo certo para a apresentação do menino, dar o nome e fazer tudo. Então ele não deixou de cumprir tudo que tinha que ser cumprido como uma pessoa normal, pois ele veio como ser humano para vencer e nos mostrar o que era possível fazer e obedecer às leis e ser livre no Senhor. Então, por que nós deixamos de fazer o que nós temos que fazer? Por que nós deixamos de ler e estudar a palavra, deixamos de orar? Jesus, durante toda a sua vida, não se afastou da palavra, não deixou de orar. Tudo quanto ele ia fazer antes, ele orava, ele pedia ao Pai, ele dava graças ao Pai, mesmo ele sendo Jesus. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente acaba deixando de fazer as coisas, nós que somos pecadores, que nós carecemos da graça do Senhor todos os dias, da misericórdia dele todas as manhãs, deixamos de fazer. Então nós temos que buscar mais fazer as disciplinas espirituais todos os dias. Se Jesus, sendo Jesus, não deixou de estudar a lei, não deixou de ler a palavra, não deixou de orar ao Senhor, quem somos nós para deixar de ler e meditar na palavra dele, de não buscar o Senhor em oração, não entregar todas as coisas em oração a ele, não cumprir aquilo que nós temos que cumprir. Então,
muitas vezes nós recebemos palavras e nós nos apossamos daquilo dali, aquilo que o Senhor disse que faria ou onde nós chegaríamos, e ao invés de nós nos prepararmos para aquilo, nos prepararmos para isso, nós esperamos sentado o Senhor fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eles estavam ali com o Salvador, com o Filho de Deus, e mesmo assim eles cumpriam tudo aquilo que tinha que ser cumprido. Então, se o Senhor diz que nós seremos tal coisa, se nós alcançaremos tal graça através dele, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Se ele diz que nós seremos algo, nós temos que nos preparar para alcançar e chegar naquilo que ele diz que nós seríamos. Para poder se cumprir a palavra, nós temos que estudar, nós temos que correr atrás daquilo que nós queremos. Se ele diz que você vai alcançar as nações, você tem que estudar outras línguas. Se ele diz que você tem um chamado pastoral, você tem que conhecer a palavra, você tem que se preparar para poder fazer um atendimento às pessoas e amar ao próximo como ele amou, tanto quanto. Se ele diz que você tem um chamado para mestre, você tem que se preparar muito, estudar muito. Se você tem um preparo para evangelismo, para evangelista, você tem que se preparar para evangelista. Se você tem um chamado para profeta, você tem que gastar muito tempo na palavra e no secreto, em oração, em busca pelo Senhor. Você tem um chamado para apóstolo, você também tem que estudar muito. Então nós temos que nos preparar para aquilo que o Senhor nos chamou. E se Ele designou a todos, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que haja salvação, o que você está fazendo para que nós todos fomos chamados? Nós temos que nos preparar, nós temos que estudar as doutrinas do Senhor, ali que consta em Hebreus. Nós temos que estudar sempre a palavra, estar sempre não só para nós, mas para aquilo que nós fomos chamados, que reflete para nós mesmos. Então nós temos que buscar e cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Amém? Então, se você deseja ser um dentista, por exemplo, você vai se preparar, vai estudar, vai fazer o vestibular, depois você vai cumprir os tantos anos de faculdade, vai fazer especializações, vai continuar fazendo os cursos. Então, para aquilo que você for chamado pelo Senhor, você também tem que se preparar. Nós temos que estar preparados para a hora que o Senhor for fazer a obra em nós. Não é Ele fazer e depois a gente se preparar, é nós nos prepararmos para estarmos prontos para Ele. Amém? É como eu estava explicando esses dias para minha filha, não existe sorte. Sorte é a combinação de oportunidade com preparo. Porque se você estiver preparado para a hora que vier a oportunidade, vai dar o match e vai ser dito como sorte. Mas não existe sorte, porque se você não estiver preparado, quando surgir a oportunidade, vão falar que era azar. Poxa, que azar que eu tive, não deu certo. Mas não, faltou o preparo. A sorte ou o azar, ela não existe. É a combinação de preparo com oportunidade. Ou vai dar certo, ou vai dar errado. Vai ter tido preparo, ou não vai ter preparo e não vai dar certo. Amém? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Busque o preparo para aquilo que o Senhor te chamou. Deus te abençoe e até amanhã.